Juízes capítulo 13. A história de Sansão. Os israelitas pecaram uma vez mais contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo, ele permitiu que sofressem por 40 anos sob o domínio dos filisteus. Havia um homem de Zorá, do clã da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. Sua esposa não podia gerar filhos. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe anunciou: Tu és estéril e não tiveste filhos. Contudo, conceberás e darás à luz um filho. Portanto, de agora em diante, toma cuidado. Não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhum alimento considerado impuro e proibido, porquanto ficarás grávida e terás um filho. Ele terá os cabelos longos, porquanto sobre a cabeça dele não se passará navalha, pois teu filho será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele iniciará o processo de livramento do povo de Israel, do jugo dos filisteus. Em seguida, a mulher foi contar tudo a seu marido e disse: Um homem de Deus me falou, um homem que tinha a aparência do anjo de Deus, tal era seu poder e majestade. Não lhe perguntei de onde vinha, tampouco me revelou seu nome. Mas ele me prometeu: Conceberás e darás à luz a um filho. De hoje em diante não bebas vinho nem qualquer bebida fermentada, e não comas nenhuma coisa impura, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe até a morte. O anjo surge de novo. Então Manoá implorou a Yahvé em oração: Rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviaste venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. Deus atendeu à súplica de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente e apareceu à sua mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar ao seu marido o ocorrido e lhe disse: O homem que veio ter comigo outro dia veio outra vez. No mesmo instante, Manoá levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com o homem e lhe perguntou: Foste tu que falaste com a minha esposa? Ele afirmou: Sou eu. Então Manoá indagou-lhe: Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? E o anjo de Yahvé esclareceu Manoá: De tudo que proibi a esta mulher, deverá ela, pois, abster-se. De tudo que procede da videira não provará, nem vinho, nem bebida fermentada, também não se alimentará de nada cerimonialmente impuro. Tua esposa deverá agir exatamente como a orientei. E Manoá fez um convite ao anjo do Senhor: Teremos grande alegria em que fiques conosco. Desejamos preparar-te um cabrito. Ao que o anjo do Senhor ponderou: Ainda que permanecesse convosco, não comeria do teu alimento. Entretanto, se quiseres oferecer o holocausto, consagra-o a Yahvé, o Senhor. Manoá perguntou então ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, assim que cumprir a tua palavra, possamos prestar-te uma homenagem? O anjo do Senhor lhe respondeu: Meu nome é inefável, maravilhoso. Em seguida, Manoá tomou um cabrito e a oblação, que é a oferta de cereais, e os consagrou ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor realizou algo extraordinário e misterioso, enquanto Manoá e sua esposa contemplavam o holocausto. Quando as chamas se elevavam do altar, Manoá e a sua mulher observaram o anjo de Yahvé subindo ao céu em meio às labaredas. Imediatamente caíram de joelhos com o rosto rente ao chão. Desde então, o anjo do Senhor nunca mais apareceu a Manoá, nem a sua esposa, e ficou claro para Manoá que aquela figura humana era o anjo de Yahvé. Ah! Certamente morreremos! Exclamou Manoá, sua mulher, porquanto vimos a Deus! Contudo, ponderou-lhe a esposa: Se Yahvé tivesse pretendido matar-nos, não teria aceitado nem o nosso holocausto, nem a nossa oblação, e não nos teria feito contemplar tudo o que acabamos de ver com nossos próprios olhos. Tampouco nos teria revelado tudo o que acaba de nos deixar saber. Tempo depois,
a esposa de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Shimshon, Sansão. E o menino cresceu e o Eterno, o Senhor, muito o abençoou. Sansão estava em Manedã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Juízes capítulo 14. O casamento de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Timna e ali contemplou uma moça filisteia. Retornou para casa e solicitou a seu pai e sua mãe: reparei numa jovem entre as filhas dos filisteus. Peço-vos que a tome por esposa para mim. No entanto, seu pai e sua mãe questionaram-lhe: não há mulheres entre as filhas dos teus parentes e do seu de todo o teu povo, para que vais procurar esposa entre os incircuncisos? Mas Sansão replicou a seu pai: consiga para mim, te peço. É esta a jovem pela qual me apaixonei. Seu pai e sua mãe, entretanto, desconheciam que mesmo isso provinha da vontade do Senhor, a fim de providenciar ocasião contra os filisteus, porquanto naquela época eles subjugavam o povo de Israel. Então Sansão foi com seu pai e sua mãe para Timna. Quando se aproximavam das vinhas de Timna, de repente, um grande leão partiu rugindo na direção de onde estava Sansão. Foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai, nem à sua mãe. Então foi conversar com a jovem de quem gostava. Alguns dias mais tarde, Sansão voltou para Timna, a fim de casar-se com ela. Afastou-se do caminho para ver como estava o cadáver do leão que rasgara com as mãos e observou curioso na carcaça do animal um enxame de abelhas e mel. Em seguida recolheu o mel com a mão e, enquanto retomava o caminho, o saboreava. Aproximando-se de seu pai e de sua mãe, ofereceu-lhes do mel e eles comeram também. Todavia não lhes contou que o tinha tirado do cadáver do leão. Seu pai desceu até a casa da jovem filisteia e Sansão realizou uma grande festa conforme a tradição dos noivados. Assim que os filisteus o viram chegar, trouxeram 30 rapazes para o acompanharem como paraninfos durante o banquete. O enigma de Sansão. Então Sansão lhes apresentou uma charada, dizendo: deixai-me propor-vos um enigma. Se me apresentardes a solução dele no decurso dos próximos 7 dias das celebrações nupciais, eu vos darei 30 vestes completas de linho e 30 mudas de roupas. No entanto, se não conseguires apresentar minha resposta do problema proposto, vós tereis de dar-me as 30 peças de linho e as 30 roupas de festa. E os moços responderam: propõe o teu enigma, estamos prontos para ouvi-lo. Então ele lhes anunciou a charada: do que come saiu comida, do que é forte surgiu doçura. Passaram 3 dias e eles ainda não haviam encontrado a resposta desta adivinhação. No 4º dia, os jovens filisteus ameaçaram a mulher de Sansão, dizendo: convença o teu marido a esclarecer o enigma que nos deste. Caso contrário, atearemos fogo a ti e à casa do teu pai. Foi para nos espoliardes que nos convidaste a vir aqui? Então a esposa de Sansão chorou sobre seu ombro e lamentava: tu não sentes por mim amor, tu me odeias. Propuseste aos filhos do meu povo o enigma, nem a mim explicaste como se resolve. Ao que ele retrucou prontamente: nem meu pai, nem a minha mãe contém a solução desse mistério. Por que eu faria a ti? Ela murmurou durante o restante da semana, que duraram as comemorações de núpcias. Por fim, no 7º dia, Sansão lhe revelou o segredo, porquanto ela continuava a lamentar e chorar sobre o seu ombro. Ao ouvir a resposta, ela revelou aos filhos do seu povo. Antes do pôr do sol do último dia do trato, os homens da cidade vieram à presença de Sansão para lhe responder: o que pode ser mais doce do que o mel? E o que é mais forte do que o leão? Diante do que Sansão lhe explicou: se não tivesse arado com a minha novilha, jamais teria encontrado a resposta ao meu enigma. Em seguida, o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão. Ele desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou as suas roupas de festa e as entregou
aos que tinham desvendado o seu enigma. Depois, irado, partiu para a casa do seu pai. Então a mulher de Sansão foi entregue a um de seus 30 padrinhos de casamento. Juízes capítulo 15. A vingança de Sansão. Passado algum tempo depois, durante a época de colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou para ela um cabrito e comentou com o pai dela: "Vou até os aposentos da minha esposa." Entretanto, seu sogro não quis deixá-lo entrar e explicou-lhe: "Eu entendi que tu não a amavas e não a queria mais, e por isso a entreguei a um dos teus amigos. Mas repare, a sua irmã mais nova não é ainda mais bonita? Pois então fique com ela, em lugar da irmã." Ao que Sansão lhe respondeu: "Desta vez ninguém poderá me acusar, quando eu acertar as contas com os filisteus." Em seguida partiu e capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pelas caudas e prendeu em cada par de rabos uma tocha. Acendeu as tochas e soltou a raposa no meio das plantações dos filisteus, e assim queimou não somente os feixes de trigo, como tudo o que estava plantado, e até as vinhas e oliveiras. Os filisteus indagaram: "Quem fez isso?" E lhes contaram: "Sansão foi o responsável, o genro do Timnita, porque sua mulher foi dada ao seu amigo." Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Então Sansão lhes prometeu: "Já que agiste deste modo, não descansarei enquanto não me tiver vingado de vós." E os atacou com toda a violência, sem qualquer piedade, e realizou terrível matança. Logo depois, desceu à gruta do rochedo de Etã, e ali se recolheu. Sansão, juiz em Israel. Os filisteus subiram, foram acampar em Judá e atacaram a cidade de Leí. Os cidadãos de Judá indagaram aos filisteus: "Por que nos atacastes?" Ao que eles replicaram: "Viemos prender Sansão e levá-lo amarrado, a fim de tratá-lo como ele nos tratou." Então 3.000 homens de Judá desceram a caverna da rocha de Etã e foram falar com Sansão, argumentando: "Não sabes que os filisteus dominam sobre nós? Não compreendes o que nos fizestes?" Ao que ele lhes justificou: "Assim como me fizeram, eu lhes fiz igualmente." Então eles lhe disseram: "Descemos para te prender e te entregar nas mãos dos filisteus." Mas Sansão lhes pediu: "Jurai-me, pois, que vós mesmos não me matareis." Diante do que eles anuíram: "Juramos. Desejamos apenas te prender e te entregar a eles, mas de maneira nenhuma te feriremos." Então o puderam amarrar com 2 cordas novas e o conduziram para fora do rochedo. Quando os homens, trazendo Sansão, se aproximavam da cidade de Leí, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o espírito de Yahvé veio sobre Sansão. As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. Ao ouvir a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1.000 homens. Então bradou: "Com a queixada de jumento eu os amontoei. Com a queixada de jumento abati 1.000 homens." Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a ser conhecido como Ramate-Lehi, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou a Yahvé, dizendo: "Foste tu, ó Senhor, que alcançaste esta maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos?" Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Leí, e dela brotou água. Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, e ele recobrou o ânimo. Foi por isso que se deu a essa fonte o nome de En-Hacoré, fonte do que clama, que permanece fluindo até os nossos dias em Leí. Então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus.